Olá, sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e a preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu vou conversar com Adriano Venturieri, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Nós vamos direto a Belém. O assunto hoje são as geotecnologias. A evolução tecnológica está trazendo benefícios para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Eu gostaria de começar entendendo como as tecnologias, especialmente os geoprocessamento, a utilização de imagens de satélite e várias tecnologias que se desenvolveram muito recentemente, estão beneficiando um caminho de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Seja bem-vindo. Em relação à tua pergunta, as geotecnologias, o sensoriamento remoto, ele é muito importante, não só recentemente, mas ao longo dos anos, porque nós começamos a conhecer de fato nosso território. Eu costumo dizer, né, e na verdade li uma obra de um certo autor, que ele fala que existem muitas Amazônias na Amazônia. E nós ainda não conhecemos a Amazônia de fato. Tá? Então, a utilização de produtos de sensor remoto, imagens, sistema de informação geográfica, ou seja, as geotecnologias, ela tem permitido que nós conheçamos ainda mais a nossa região, porque nós só podemos pensar em planejar, em ocupar de forma racional a partir do momento que nós tenhamos o conhecimento. Então, esse é o principal ganho do uso dessas ferramentas, é conhecer cada vez mais o nosso território. Bom, Adriano, há aí um aspecto muito interessante, porque essas tecnologias, elas eram, pelo menos, muito utilizadas para o monitoramento das florestas primárias, né? Como a gente pode dizer assim, desculpe, você me corrige aí se eu estiver utilizando alguma terminologia equivocada, mas essa tecnologia agora ela passa também a ajudar ao desenvolvimento de cultivos, né, de culturas perenes, por exemplo, como são chamados o cacau, o açaí, a palma, enfim, outros que estão aí já estabelecidos há muito tempo na floresta amazônica e é uma atividade para uma sustentabilidade da população aí na Amazônia muito importante, certo? Você está certo, no início, a principal aplicação das imagens, ela aqui na Amazônia, ela foi muito no sentido de monitorar o desmatamento. E claro que ao longo do tempo as tecnologias foram evoluindo, os sensores foram evoluindo, nós começamos a ter capacidade de enxergar melhor o que acontece aqui na superfície da Terra. Então, ao invés de uma área de 900 metros quadrados, área mínima, a gente começou a enxergar 1 metro quadrado, por exemplo. Então, com essa evolução, é possível, hoje em dia, primeiro nós começamos a identificar cultivos como a soja, culturas industriais, como nós falamos, e uma grande dificuldade era identificar também o que existia de cultivos perenes, porque para muita gente que não conhece a Amazônia, ao olhar as pessoas no imaginário da lenda popular, depois que havia um corte, um desflorestamento, era ocupado por cultura como a soja, como outro tipo, tá? E tudo virava, ou então tudo virava pastagem. Então, hoje em dia, nós temos a capacidade de, utilizando ferramentas adequadas, com tecnologias adequadas, em parceria com várias instituições, começar a identificar cultivos perenes, que nós entendemos também que da grande importância desses cultivos para o ambiente amazônico. Nós somos uma região de paisagem florestal, então esses cultivos, principalmente quando nós falamos em sistemas agroflorestais, eles são importantes na manutenção dessa estrutura florestal e altamente também importante, muito importante também na questão da geração de emprego e renda para a nossa população. E realmente existe uma dificuldade, existia uma dificuldade que se bem que ainda persiste, identificar esses cultivos. E gradativamente nós estamos conseguindo
Aqui no Pará, nós estamos trabalhando com o Dendê já há algum certo tempo, então estamos fazendo monitoramento e passamos agora a fazer o cultivo, o mapeamento também das áreas de cacau, das áreas de açaí, para tentar ver como essas culturas estão ocupando o espaço, nosso território aqui no Pará e depois também e também na Amazônia como um todo. Bom, eu acabei também não mencionando a questão do café, que tem se desenvolvido, especialmente no estado de Rondônia. Há ali também uma oportunidade interessante para o uso dessas geotecnologias. E eu queria entender como isso funciona na prática, especialmente para as culturas, sabe, Adriano? Se você pudesse exemplificar alguma coisa do uso dessa tecnologia, por exemplo, com o cacau ou com o açaí, como isso beneficia e ajuda esse produtor que está aí lidando com esses desafios em plena Amazônia? Bom, em relação ao primeiro ponto da sua questão, é o café de Rondônia. É extremamente importante também que nós possamos ter informação de Rondônia, e nesse sentido nós já temos até uma conversa com o governo do estado para que nós possamos também fazer um mapeamento do plantio de café de Rondônia, que é de extrema importância econômica para o estado, socioeconômica, na verdade. Então, e aí remete a outro ponto da sua pergunta: qual a importância desses mapeamentos, da identificação dessas áreas. Na verdade, como eu falei, a partir quando nós pensamos em fazer um planejamento, e eu estou falando aqui em assistência técnica, em uma política de crédito, em infraestrutura, para o setor privado, principalmente, é importante que nós tenhamos a localização, a, a perfeita localização, qual é a ocorrência dessas culturas. Por exemplo, se hoje em dia o empresário quer implantar uma produção de açaí ou uma fábrica de chocolate, ele precisa conhecer pelo menos quais regiões que produzem aquele produto lá. Então, se eu quero fazer uma indústria de açaí, é bom eu conhecer, é fundamental que eu conheça hoje em dia onde se planta, qual é a estrutura de estrada, em termos de energia, de pessoas que possam trabalhar. Então, isso tudo inclui num planejamento territorial, numa inteligência territorial. Então, esse mapeamento dessas culturas permite justamente isso, que ele apoia, ele dá subsídios para o tomador de decisão, tanto do setor público como também como setor privado. Então, é nesse contexto que nós procuramos identificar essas culturas aqui em torno, no estado do Pará hoje, mas o projeto justamente prevê que nós tenhamos essa visão para toda a região amazônica. Bom, essas culturas perenes hoje elas estão espalhadas em toda a Amazônia. Isso abrange todo o bioma e as áreas de transição também, Adriano? Nós estamos trabalhando, a nossa expectativa é trabalhar em todo o bioma Amazônia, mas, como eu falei no início, existe muita diversidade da Amazônia e também diversidade da produção. Então, aqui no Pará, nós temos a ênfase, por exemplo, no cacau, no açaí, no dendê. Estamos iniciando uma boa produção também de citros. Em Rondônia, o enfoque é mais o café. O Amazonas já tem uma produção, talvez de guaraná, seringueira. Então, nós temos que entender também, procurar identificar qual a característica, qual é o potencial, qual é a realidade de cada estado, na verdade, para que a gente possa buscar a melhor forma de identificar e mapear essas culturas. Então, esse também que é o nosso grande trabalho, buscar entender melhor como isso está distribuído utilizando a melhor tecnologia. Não existe uma fórmula exata para toda a Amazônia. Esse, para mim, na minha visão, é um dos grandes erros de quem não conhece a Amazônia. Pensa numa Amazônia única, e ela é totalmente fragmentada em termos de, na verdade, existem diversas realidades que nós temos que saber olhar e encontrar a coisa que nós procuramos com a ferramenta correta. Doutor Adriano sabe que eu tenho uma simpatia por esses dados, né? Eu acho que enquanto a gente não tem a informação a respeito do que a gente produz, do quanto podemos produzir, de onde estamos produzindo, de como podemos tirar esse produto de lá, é a mesma coisa que esse produto não existisse formalmente.
Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o nosso cacau, o nosso dendê, o nosso açaí agradece muito, e as populações que vivem disso, estamos falando de bioeconomia na Amazônia, que é alternativa para deixar a floresta e essa vegetação nativa lá, né, que o povo que vive disso agradece também. Mas uma curiosidade que eu tenho, isso não pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e eu vou aqui explicar. A gente precisa desses dados. Para o bem seria o quê? Eu sei o quanto produzo, onde produzo, com que tecnologia produzo. Agora, nós, como não temos essa organização, até institucional, desses pequenos produtores que ficam isolados em áreas muito remotas, isso não é também uma disponibilização de informações para aqueles que querem comprar clandestinamente esse tipo de produto, para aqueles que querem fazer algum tipo de pirataria, né? A biopirataria, acessar material genético desse produto. Estou errada na minha análise? É possível que isso também, essas informações disponibilizadas também coloquem em risco essa produção? Eu entendo a sua preocupação, mas eu não vejo nesse momento ainda esse risco. Acho que talvez o principal ponto é que nós estamos trabalhando com culturas que normalmente ela ocorre na Amazônia como um todo. Então, se nós estivéssemos trabalhando com culturas endêmicas, por exemplo, alguma espécie que só ocorresse em determinado território de alto valor comercial, biológico, enfim, da biodiversidade, ou seja, que fosse uma informação extremamente estratégica para o país e para a região, e aí, sim, eu acho que você estaria completamente correta e não seria realmente nem publicada essa informação. Mas quando nós falamos aqui numa cultura, e algumas culturas, que demanda mercado, demanda realmente o produtor, ele precisa estar próximo ou saber, as pessoas precisam saber onde está sendo produzido para melhorar, inclusive a logística de compra, de armazenamento, de assistência técnica. Então, eu vejo muito mais benefício nesse momento para o produtor, inclusive, do que eventuais problemas de biopirataria. Como eu falei, hoje em dia, se você quer comprar, por exemplo, cacau, a Amazônia inteira produz, todas as regiões. Então, eu não vejo nesse momento ainda uma ameaça nesse sentido. A gente nunca sabe também o futuro, mas eu vejo, né, nesses dados hoje muito mais benefícios. É claro que em determinado momento, a partir de algumas diretrizes também, algumas informações poderiam ser classificadas como confidenciais ou reservadas para determinados públicos. Isso também pode ser feito, mesmo porque o trabalho ainda não está totalmente disponível ao público. Adriano, um aspecto também me chama bastante atenção, que é o seguinte: essa geotecnologia, ela pode proporcionar de forma muito categórica e consistente a questão, por exemplo, de a gente ter um selo de certificação de origem e de sustentabilidade na Amazônia. Talvez nenhuma outra tecnologia tenha esse potencial, essa tem, e quando aplicadas a culturas perenes, como cacau, como café, como açaí, e tantas outras aí, eu fiz uma pesquisa rápida, inclusive no próprio site da Embrapa aí, são várias espécies que estão sendo descobertas de frutas, de uma série de outros tipos de plantas que podem ser aplicadas para gerar alimentos para as pessoas, para serem aplicadas no dia a dia, né, de tantas coisas. Então, assim, essa é uma consequência natural do uso dessa tecnologia. Você acredita que a gente pode ter um salto grande aí com uma chegada de um selo de certificação da Amazônia, hoje uma das marcas mais valiosas do planeta? Eu acredito muito nessa possibilidade. Nós temos hoje algumas indicações geográficas já na Amazônia, de alguns produtos, aqui no Pará nós temos, e realmente é uma estratégia super importante. E o primeiro passo, um dos passos realmente é a identificação. Então, quando eu vou certificar, quando eu vou colocar um selo de origem, ele carrega, né, nesse selo diversas características, né? Uma delas, inclusive, é a localização, tá? É lógico que você tem outras,
mas a localização geográfica ela é fundamental nesse processo. Então, você está certo, sim, de que nós precisamos agregar cada vez mais valor aos nossos produtos. Eu imagino que eu costumo ver sempre o copo cheio. Então, nós temos muitas oportunidades na Amazônia de gerar trabalho e muita renda para os nossos produtores. O que nós precisamos ter é uma maior interação com grupos que tenham mais articulado. Nós precisamos levar aos nossos produtores as nossas tecnologias e eles têm que saber que existe oportunidade muito grande nesse setor. Então, realmente, eu vejo nessa questão do selo de qualidade, na indicação geográfica de determinados produtos da Amazônia, uma grande oportunidade para nossas famílias, para os nossos produtores. Adriano, uma outra questão, nós estamos falando um pouco sobre essa questão, sobre o desdobramento de ter um selo, né, de qualidade, de sustentabilidade. Nós estamos falando sobre monitoramento das culturas que já estão estabelecidas, mas essas tecnologias que utilizam satélite, utilizam várias outras tecnologias aplicadas, ela é utilizada também para a descoberta de novas espécies, de possibilidades de novas culturas na Amazônia? Nós podemos utilizar o que nós chamamos de algumas modelagens ambientais, né? Na verdade, através de, não somente de imagens, mas através de mapas já produzidos, como mapa de clima, de solos, enfim, diversas variáveis, você pode, como nós falamos, modelar, por exemplo, se você você conhece alguma espécie com alguma característica importante, uma espécie nativa, por exemplo, você pode, a partir dessa modelagem, como nós falamos, simular para a Amazônia inteira, ou para um estado, para uma região, quais as probabilidades de nós termos aquele tipo de espécie. E para isso, na verdade, esse é um ponto, e o outro também reflete o que nós falamos no início, a falta de conhecimento da Amazônia. Então, nós ainda estamos muito longe de conhecer a Amazônia. Quando as pessoas falam que conhecem a Amazônia, eu fico olhando assim, eu acho que a pessoa não conhece realmente, de fato, a nossa região. Ela é muito diversa, como diz, mega diversa, e essas ferramentas podem, sim, ajudar em algum momento a descobrir algumas espécies, mas nada substitui o trabalho no campo. As viagens de coleta de material, isso é fundamental para que nós possamos conhecer. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e não vai ser somente através de imagens, mas o trabalho do profissional que vai ao campo, do biólogo, do agrônomo, enfim, de todos os profissionais do florestal, daquelas pessoas que vão a campo, coletam, identificam, dos botânicos que identificam esse material, ele continua sendo fundamental e indispensável para esse tipo de conhecimento. É fundamental, até porque o que se vê ainda são muitos mitos, muitas mistificações de gente que não conhece a Amazônia, aliás, nunca esteve na Amazônia, mas estão em diversas partes do mundo, bem longe da Amazônia, dando palpite, dizendo o que é bom, o que é certo ou o que é errado. Essas tecnologias têm ajudado a desmistificar essa questão da Amazônia. E nesse sentido é que a gente traz mais uma participação aqui, agora do Alberto Opata, que é da cooperativa lá de Tomé Açu. Aliás, Tomé Açu, um polo importantíssimo de desenvolvimento de tecnologias, de técnicas sustentáveis, de produção agrícola ou agroflorestal. Nós vamos acompanhar agora o presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, a Canta, o Alberto Opata. Vamos ouvir. Olá, Adriano Venturielli, pesquisador da Amazônia Oriental, da Embrapa Amazônia Oriental. Eu sou Alberto Opata, presidente da Canta, e gostaria de pedir ajuda ou uma pergunta ao senhor. Como é que a Embrapa pode nos ajudar a mapear essas áreas do sistema agroflorestal aqui de Tomé Açu, de cacau em sistema agroflorestal, a mensurar essas áreas que nós estimamos ser de uma área de 4.000 hectares, ou seja, 4 milhões de pés de cacau aqui em Tomé Açu no sistema SAFTA. Nós precisamos saber esse dimensionamento justamente para podermos fazer um trabalho de
ter um pagamento por serviços ambientais dessas áreas e, quem sabe, pedir o crédito carbono. Então, essas áreas mapeadas para nós aqui do nosso município é muito importante para essas questões. Então, peço ajuda ao senhor. Muito obrigado. É muito bom ver o seu Alpata, é um grande parceiro da Embrapa, e antes até de responder a questão dele, ressaltar, como você já falou, da importância da cooperativa, da tecnologia do município de Tomiaçu na tecnologia dos sistemas agroflorestais. Eu entendo que Tomiaçu é uma referência nesse sentido, é impressionante a diversidade, a qualidade e o que a Canta, com seus cooperados, fazem em termos de produção sustentável em Tomiaçu. Então, para mim é uma referência. E a boa informação, quando eu vi o Alpata aqui, eu estava olhando aqui os meus dados, nós já temos hoje mapeados em Tomiaçu em torno de 5.000 hectares. A estimativa dele é 4.000, nós temos já mapeados hoje 5.000 hectares, 5.022 hectares de sistemas agroflorestais em Tomiaçu. Então, e é importante essa visão da Canta, realmente, que mostra a importância desses trabalhos de monitoramento, no caso de mapeamento de culturas perenes, porque nós podemos, eles podem, na verdade, comprovar a existência daquelas culturas, dos sistemas, e entrar realmente, começar a iniciar esse processo de crédito de carbono. Então, é mais uma utilidade, mais uma aplicação desses dados, e a Embrapa, sempre ao lado do nosso produtor, está totalmente aberta a trabalhar com esses dados em parceria com os produtores, com a Canta. Assim como a Canta, outros produtores também deverão ter acesso a esses dados para, por exemplo, esse tipo de prática. Acho que é muito importante e nós poderemos, sem nenhum problema, repassar esses dados e trabalhar junto com a Canta. Bom, Adriano, uma outra situação é de que a gente mencionava agora há pouco, as pessoas desconhecem, né, a Amazônia, uma dimensão vastíssima, né? As pessoas acabam usando muitos parâmetros ou referências que estão mais próximos e que são muito diferentes aí na Amazônia. O que a gente vê, por exemplo, que as pessoas, os nossos telespectadores que estão aí nas regiões sudeste, centro-oeste ou até mesmo sul do Brasil, são cultivos de áreas contíguas, dedicadas a algum tipo de plantio, né? Só que na Amazônia isso é muito diferente. E eu estava lendo um pouco material sobre essas geotecnologias e esses mapeamentos que vocês têm desenvolvido aí. Essa integração da floresta com os cultivos, ela se dá de que forma? É bem diferente, né, do que a gente vê nas regiões sul e sudeste, onde são áreas dedicadas que servem a algum tipo de cultura perene. Essa cultura perene na floresta tropical, como a Amazônia, ela é bem diferente, não? Quando a gente está falando em cacau, está falando em cupuaçu, a gente está falando também com açaí. Então, são espécies de origem amazônica como um todo, e tem uma característica muito importante. Acho que o cacau ele vale muito a pena falar, dar ênfase na questão do cacau. O cacau é uma planta que necessita, para o seu desenvolvimento, ele necessita de sombreamento, tá? Existem tecnologias hoje que você pode plantar a pleno sol, cacau, que aí se assemelha a outros plantios de outras culturas, como citros, mas nós não podemos perder na Amazônia essa nossa grande característica, de que você produzir sombreado por outros cultivos, até mesmo sobre fragmento de floresta, sobre a vegetação secundária, na verdade, a vegetação secundária, e também utilizando o sombreamento de outros cultivos, como os safras, por exemplo. Hoje em dia, um plantio de açaí com cacau no subbosque e outras culturas, diversas outras culturas, ele é fundamental. Então, quando você vê um plantio, vê um sistema agroflorestal, como nós falamos aqui, com mogno, com açaí, com cacau, com cupuaçu,
para aquelas pessoas que não conhecem, eles vão achar que é uma área de floresta ou que é qualquer outra coisa. Mas, na verdade, aquilo são cultivos. E essa característica, ela, inclusive, para mim, ela é fundamental para que nós possamos garantir aquele selo que você colocou, o selo Amazônia de Produção Sustentável. Eu não vejo como nós produzirmos que não seja de forma integrada. Então, essa nossa característica de paisagem florestal, ela tem como ser levada aos cultivos perenes. E isso, ele traz uma série de benefícios ambientais, sociais e também econômicos. Então, são essas características que deveriam ser ou devem ser agregadas em um selo de qualidade de produção sustentável na Amazônia. Existe conhecimento, existe tecnologia, existem resultados que mostram da viabilidade desse tipo de cultivo. E a Canta, que como a Opata agora apareceu, é um bom exemplo, é um grande exemplo dessa produção. Então, essa nossa paisagem florestal, ela é muito interessante para realmente para aquelas pessoas que não conhecem, conhecer a nossa diversidade, a nossa famosa bioeconomia associada a essa paisagem, esse plantio florestal. Ele é extremamente rico e vale a pena as pessoas conhecerem um pouco mais da Amazônia. Eu costumo dizer que existe muito achismo na Amazônia, as pessoas acham muita coisa, mas só quem trabalha na Amazônia, que convive na Amazônia, que está no campo ao lado do produtor, ele realmente conhece um pouco. Porque mesmo que eu conheça um pouco aqui do meu estado, eu não posso falar da Amazônia do Acre, eu não posso falar da Amazônia de Rondônia, nem de Roraima, com o conhecimento com pouco que eu tenho aqui. Então, é isso. Eu acho que as pessoas usam muito do achismo. As pessoas avaliam um território e extrapolam aquilo para toda a região amazônica. Então, esse, para mim, é uma grande questão e é o momento de nós começarmos a mudar essa visão do que as pessoas pensam da Amazônia. Bom, a única certeza talvez seja de que uma coisa beneficia a outra, desde que feita com cuidado, né? O plantio, o cultivo perene, a escolha correta aí de cada uma das espécies ou dos projetos que vão ser desenvolvidos, desde que respeitado aí todas as recomendações de sustentabilidade, isso vai ajudar a preservar a floresta e pode ser aí o grande caminho de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Muito obrigado, Adriano Venturieri, pela participação aqui no Tempo de Amazônia. Valeu! Ok, obrigado. E eu não sei se eu posso, um minutinho, dizer que, assim, que nós temos nós não podemos mudar o nosso passado, né, do que aconteceu, mas nós temos condições de fazer um futuro muito melhor, muito diferente, com base na ciência e na tecnologia que nós temos hoje da Embrapa e de outras experiências, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Excelente, muito obrigado, Adriano. Fica aqui o convite para a gente voltar a conversar no futuro. E eu quero agradecer também a sua companhia assistindo ao Tempo de Amazônia aqui pelo AgroMais. Muito obrigado, até a próxima, até a semana que vem, até lá.